manutenção de cálcio, eu tenho que ter 3 hormônios, tá? Esses hormônios são o PTH, que é o hormônio mais fácil de lembrar o nome, porque a glândula chama paratireoide e o hormônio chama paratireoidiano. O calcitriol, que vem da vitamina D, e a calcitonina. Então, são 3 hormônios para fazer a homeostase de cálcio, tá bom? Não é só a vitamina D. Então, a paratireoide, ela é formada por essas 4 partes. Então, eu tenho, são 4 glândulas que ficam atrás da tireoide. Então, elas são chamadas de paratireoide, bem? A paratireoide faz um hormônio peptídico, então um hormônio hidrossolúvel, que vai se ligar nos receptores celulares. Então, aqui eu tenho a célula, aqui está o receptor, o PTH se liga no receptor. Ele não é um hormônio esteroidal, ele não é um hormônio que se liga e vai para dentro da célula. Então, esse hormônio aqui é um hormônio hidrossolúvel, um hormônio que se liga em receptor extracelular. E aí a importância, de novo, de eu comer aminoácidos e proteínas. Já a calcitonina, ele é um hormônio produzido pelas células da tireoide, mas não pelo folículo, tá? O folículo da tireoide produz T3 e T4. Já as outras regiões, que são chamadas de células C, produzem a calcitonina. Então, quando alguém faz tireoidectomia, lógico que vai ter problema com relação aos hormônios de paratireoide, enfim. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que tomar cuidado para não perder a função de cálcio, a calcemia, que é a quantidade de cálcio no sangue, tá? Por causa da calcitonina, que está lá na tireoide também, em outras células. Então, todo mundo começa a dosar T3, T4, falar do problema de tirar o problema de tirar a tireoide por causa dos hormônios da tireoide. Mas eu tenho que lembrar que calcitonina também é um hormônio de tireoide. Por último, o calcitriol. Calcitriol é um hormônio formado a partir da vitamina D e ele precisa de 2 lugares para ser formado, tá? Então, eu faço a ingestão da vitamina D, anel esteroidal, e aí calcitriol não é um hormônio hidrossolúvel, como o PTH e a calcitonina, ele é um hormônio lipossolúvel, vai ter que passar pela ativação do sol, então na minha pele, e aqui é outra complicação do pessoal ficar tomando vitamina D. A vitamina D precisa passar por conversão solar e ainda eu preciso ter um fígado muito bom, porque passa pela ativação solar, passa pelo fígado e aí sim é convertida na forma ativa, que é chamada de 1,25 hidroxivitamina D ou calcitriol. Então, para eu ter ativação de calcitriol, eu preciso de sol, preciso do meu fígado, né, que o fígado esteja bem e funcionando, e mais o PTH, ou é PTH aqui. Então, eu preciso de 3 fatores para converter a vitamina D. Se eu não tiver sol, não me expor ao sol, não converto. Se meu fígado não tiver bom, eu não faço a conversão. E se eu não tiver PTH, eu também não faço a conversão. Então, isso é uma das formas, é um dos hormônios mais difíceis de serem ativados por causa desses fatores. Então, eu preciso de todos para ter calcitriol. Bem? Calcitriol e PTH, eles são amigos, bem? Eles são hormônios que acabam funcionando da mesma forma, tá? Então, como que acontece a atividade? Eu tenho o sangue, onde eu tenho que manter a calcemia, quantidade de cálcio no sangue. Por que é tão importante a calcemia? Porque é esse cálcio que eu vou usar para contração muscular, bem? E é esse cálcio que eu vou utilizar nas minhas funções diárias, tá? E no osso,
eu tenho a deposição de cálcio, que vai ser utilizado, e tenho a deposição de cálcio através de duas células, os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos colocam cálcio nos ossos e os osteoclastos remodelam, ou seja, eles tiram cálcio dos ossos, bem? Então, a homeostasia de cálcio é bem complexa. Eu tenho vários fatores que interferem com ela. Então, no sangue, eu quero manter a minha calcemia. No sangue, eu quero manter a minha calcemia. Por que eu quero manter a minha calcemia? Porque o cálcio é importante para contração muscular. Lembram que ele é importante para contração muscular, mas ele é importante também para manutenção do platô de contração do músculo cardíaco. Então, lembra que ele impede que átrios e ventrículos sejam, que eles se contraiam ao mesmo tempo, tá? E ainda o cálcio é responsável, que é um dos fatores mais importantes e tem relação com vitamina D, pela liberação de vesículas sinápticas e pela liberação dos hormônios pelas glândulas. Então, sem cálcio, e não é o cálcio de deposição óssea, é o cálcio que eu tenho no sangue, que está lá controlado pela calcemia, eu não tenho todas essas funções. Então, eu preciso entender da importância do cálcio no sangue. Então, eu tenho a importância do cálcio pela contração muscular, pela manutenção de platô de contração do músculo cardíaco e para a liberação de vesículas sinápticas e liberação dos hormônios pelas glândulas. Tudo isso é função do cálcio. Então, eu tenho que ter cálcio no sangue para conseguir fazer essas funções aqui. Ou seja, para que eu consiga ter todas essas funções importantes do cálcio. Já de onde eu vou tirar esse cálcio? Eu vou tirar esse cálcio dos ossos. Então, eu venho aqui e retiro o cálcio dos ossos que armazenaram ele para mim. Então, eu não posso ignorar que isso é remodelação óssea. Eu tenho duas células que vão fazer esse trabalho. Eu vou ter os osteoblastos, que colocam cálcio na célula, e vou ter os osteoclastos, que retiram cálcio da célula. Então, os hormônios, eles vão atuar sobre essas células aqui. Eles vão atuar sobre os osteoblastos e vão atuar sobre os osteoclastos. Então, quando eu estou precisando de cálcio no osso, eu ativo o osteoblasto. Quando eu estou precisando de cálcio no sangue, eu ativo os osteoclastos. Então, essa é a característica dele, tá? Isso é uma característica importante, tudo bem? E como que os hormônios vão funcionar? O que vai acontecer, né? Esses hormônios. Eu tenho 2 hormônios, 3 hormônios para regular isso. Eu tenho o PTH e o calcitriol. Lembrando que calcitriol é lipossolúvel e é conversão da vitamina D. E tenho o outro hormônio, que é a calcitonina. Né? Então, os hormônios vão atuar da seguinte maneira. Eu vou ter calcitriol e PTH a favor de cálcio nos ossos. Então, eles ativam os osteoclastos, eles retiram cálcio do osso, eles aumentam a calcemia. E já a calcitonina coloca cálcio nos ossos. Ela diminui a calcemia.
Então, esses hormônios, PTH e calcitriol, eles aumentam a calcemia, enquanto a calcitonina diminui a calcemia. Então, eu tenho PTH aumentando a calcemia e tenho a calcitonina diminuindo a calcemia. Então, você tem dois hormônios, PTH e calcitriol, para aumentar a calcemia, e você tem um hormônio para diminuir a calcemia, que é a calcitonina. Tão importante que é o fato de eu ter que manter cálcio na corrente sanguínea. É lógico que se eu aumentar, né, se eu vier aqui e aumentar a quantidade de cálcio no sangue, então se eu aumentar a calcemia, eu vou aumentar a deposição de cálcio nos ossos. Então, na verdade, eles não funcionam assim. Eu aumento a calcemia e jogo fora o excesso. Não, eu aumento a calcemia justamente para depositar cálcio nos ossos. Então, quando a gente fala do PTH e do calcitriol, a função deles é justamente essa: aumentar a calcemia para que a calcitonina consiga funcionar, tudo bem? Então, essa é a homeostase do cálcio, característica dele, tá? Então, olha como é difícil. E aí, né, não adianta você tomar, não, você não tem calcitonina, né? Você não tem, começa umas coisas estranhas. Não tenho calcitonina porque tiraram minha tireoide. Eu não tenho PTH e calcitriol porque eu não tenho paratireoide e não tenho vitamina D. Não consigo converter. Então, como que eu quero ter osso? Como que eu quero ter calcemia? Essa é a característica, ou esse é o controle que a gente tem da paratireoide. Tá? Esse é o controle da paratireoide em relação ao cálcio. De onde vem a minha fonte de cálcio? Para eu conseguir cálcio, vem da minha dieta. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar nos ossos. E reparem que quando eu coloco cálcio nos ossos, na verdade, eu tenho uma deposição de 500 miligramas e uma remodelação também de 500 miligramas. Então, o tempo todo, o cálcio que foi fixado está retirado. Não adianta depois, né, do envelhecimento ficar repondo. Então, você tem que chegar a uma idade, né? Você tem que chegar a uma idade condizente com a sua massa óssea. Então, quanto mais você preservar a sua massa óssea, melhor vai ser, bem? Porque depois, envelhecendo, o seu intestino começa a não absorver direito, o seu rim começa a não excretar e não reabsorver, tudo isso vai diminuindo, a massa óssea diminui, você começa a ter perda de cálcio, porque lembra que você vai tentar manter os níveis de calcemia. Basicamente, é isso aqui que acontece, né? Eu tenho a absorção pelo meu intestino, o cálcio vai para o sangue numa concentração de 2,5 milimol por litro, que seria a concentração ideal, tá? E aí eu vou ter as características. O rim, né, ele pode excretar excesso de cálcio, tá? E exatamente essa característica que não é agradável, porque eu posso ter cálculo, e eu tenho a calcitonina, olha a setinha, colocando cálcio nos ossos, o PTH e o calcitriol mais o cortisol retirando o cálcio dos ossos, bem? E eu vou conseguir fazer essa manutenção. O único jeito de você conseguir manter massa óssea é fazendo atividade que tenha impacto sobre os ossos, ou seja, carga. Assim que eu consigo manter de forma eficiente o osso para chegar lá no final com o osso saudável. O que eu preciso saber também,
que além de cálcio, eu preciso ter fosfato. Então, a matriz óssea não é feita só de cálcio, ela é feita de cálcio e fosfato. Então, se eu quiser mexer no equilíbrio, eu vou ter que mexer no cálcio e no fosfato, bem? Por quê? Porque o rim é um órgão trocador. Então, o que que ele faz? Ele, quando ele manda cálcio embora, ele reabsorve fosfato. Então, essa é a característica do rim, ele troca cálcio por fosfato. E o inverso também vai ser verdadeiro. O que é o inverso ser verdadeiro? Para o rim conseguir, né? Eu tenho aqui meu rim. Para o rim conseguir reabsorver, fazer a reabsorção de cálcio, quer dizer, puxar cálcio de volta para o sangue, se eu precisar, ele vai ter que eliminar fosfato. Então, se eu não tiver doses, né, essenciais de fosfato, eu também não consigo fazer a manutenção de cálcio. Então, além dos 3 hormônios, eu tenho que garantir pela minha dieta uma quantidade excelente de fosfato, bem? Então, isso é uma característica importante. As pessoas esquecem do fosfato. Então, não adianta eu ter todos os hormônios, vitamina D e não ter quantidades essenciais de fosfato para que eu tenha reabsorção de cálcio pelo rim. Se não tiver fosfato, o rim vai começar a excretar cálcio, ele não vai conseguir manter os níveis de cálcio no sangue. E aí, independente dos hormônios que você tiver. Então, eu preciso de fosfato, exatamente isso. Então, manipulação de cálcio plasmático, de cálcio no plasma do sangue, tá? Então, os hormônios, né, da paratireoide e tireoide tendem a colocar cálcio no sangue. Então, quando a calcemia diminui, então, na diminuição de calcemia, eu tenho ativação do paratormônio e do calcitriol. Lembram que eles tendem a fazer a maior absorção e retirar o cálcio dos ossos para botar no sangue. Então, o sinal para liberação de paratormônio, o sinal para liberação de paratormônio é exatamente a colocação, a diminuição de calcemia. Já o sinal para liberação de calcitonina e diminuição de PTH é o aumento de calcemia. Então, toda vez que eu tenho muito cálcio no sangue, eu começo a depositar. Por isso é importante a ingestão de cálcio, né? Por isso é importante eu ter esse cálcio para que eu possa depositar. Se eu não tiver ingestão de cálcio ou calcemia controlada, eu não vou fazer a deposição óssea, né? Então, eu vou começar a perder cálcio pela urina. Tá? A figura que representa tudo isso, as conversões, é essa daqui. Aumenta, né? Cai a calcemia, paratormônio é ativado, calcitriol é ativado, vão começar a aumentar a quantidade de cálcio. Se aumentar demais, aparece a calcitonina e faz a excreção pelo rim. Então, resumindo, é essa função que eu tenho, tudo bem? Aqui só para ficar a imagem dos osteoclastos e osteoblastos, tá? Então, esse daqui é um osteoclasto. É a célula que vai retirando cálcio dos ossos. E esses daqui são os osteoblastos. Ó, ele vai depositando cálcio nos ossos. O PTH, calcitriol e o cortisol ativam essa célula, justamente para remodelar e colocar mais cálcio na corrente sanguínea. E a calcitonina
coloca ou ativa os osteoblastos e eles vão depositando cálcio. Esses são os osteócitos, que ficam presos na matriz óssea depois que deposita cálcio. Tá? Então, eu tenho duas células sensíveis ao hormônio, os osteoclastos e os osteoblastos. Um deposita cálcio nos ossos e o outro retira cálcio dos ossos. De cálcio. Então, na menopausa, indiferente de você ter calcitriol, PTH, todos os hormônios, o que acontece muito é que esses osteoblastos, eles têm receptores de estrogênio. Vou colocar como estradiol. Eles têm receptores de estradiol, de estrogênio, que é o hormônio sexual feminino. Então, enquanto a mulher tem níveis ideais de estrogênio, enquanto ela está fazendo o ciclo menstrual, conseguindo produzir estrogênio, ela está lá ativando os osteoblastos dela e está fazendo deposição de massa óssea. Quando ela entrar na menopausa e esse estradiol diminuir, ou ficar um tempo até ele ser produzido pela suprarrenal, ela não vai ter essa deposição. Por isso que osteoporose e osteopenia são comuns durante o período de menopausa. Lembrem que nanismo e gigantismo são doenças relacionadas a GH. Tá? Aqui, o raquitismo é a ausência do calcitriol, da vitamina D, durante a fase de desenvolvimento. Então, lembra que o calcitriol é o parzinho do PTH, mas ele veio da vitamina D. E a ausência de sol, a ausência de calcitriol durante o desenvolvimento acaba causando uma coisa que a gente chama de raquitismo.